Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, investigar o porquê a coisa está tão confusa no mundo das Big Techs. Agora, com a geopolítica se colocando como um fator preponderante para a manutenção de alguns desses grandes negócios. E também o porquê que há um receio do mercado, de maneira geral, sobre os investimentos em inteligência artificial. Não era bom investir em IA, porque algumas ações estão caindo justamente depois do anúncio de aumento de investimento em inteligência artificial, em pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial. Esta ponte aérea não se faz com uma perna só. É importante que nós tenhamos o outro lado. E hoje estamos, de fato, na ponte aérea, ele está no Rio de Janeiro de volta. Fala, André Miceli, tudo bem, velhinho? A ponte aérea de uma perna só foi boa, Carlos Aros. Tudo bem por aqui, espero que com você e com aqueles que nos ouvem venham também tudo certo. Semana passada, a Web Summit, uma semana intensa. Mostrei aqui algumas coisas do que eu vi por lá e muita coisa de inteligência artificial entregue, Aros, bastante diferente. Tem a ver com o que a gente vai falar hoje mais tarde. Mas, por enquanto, tudo bem, meu amigo. Olha só, os assuntos eles estão de alguma maneira conectados. Sem dúvida. Né? Mas vamos explicar. O governo dos Estados Unidos, não é de hoje, vem criando barreiras a algumas empresas, sobretudo empresas asiáticas. Mais do que asiáticas, as chinesas. E isso se colocou lá atrás como um fator importante envolvendo a Huawei, no ponto de vista do fornecimento de infraestrutura para alguns setores. Isso beneficiou o mercado interno, prejudicou alguns setores globalmente, porque essas empresas, há uma relação de interdependência entre elas, fornecimentos e tal. A coisa deu uma mainada quando mudou do governo Trump para o governo Biden. Entendia-se que agora os Estados Unidos vão ter uma posição diferente em relação à China e etc, etc, etc. Não foi o que aconteceu. Um texto, um projeto de lei que estava parado já há algum tempo lá no Congresso dos Estados Unidos, foi incluído, que no Brasil a gente chama de jabuti, mas esse não foi um jabuti para ficar escondidinho. Ele foi colocado com esse objetivo mesmo, de fazer avançar uma proposta que já estava sobre a mesa ali, era um elefante na sala que precisava ser resolvido, porque o acirramento nas relações entre China e Estados Unidos se manteve. É uma disputa, uma guerra fria nesse contexto, sobretudo do ponto de vista tecnológico. E aí, o que diz esse texto? Ele diz o seguinte, que se o TikTok quiser, vou trazer o caso em tela, né? Não o texto da lei, mas se o TikTok quiser continuar operando nos Estados Unidos, ele tem que passar a ser propriedade de uma empresa norte-americana. Então, ele vai ter que transferir a operação para essa empresa americana, desvincular-se da China, e aí ele pode continuar lá. Óbvio que a ByteDance, que é a dona do TikTok, disse não, não, não e não. E a gente tem um impasse. São 270 dias, se não me engano, isso deve dar mais ou menos a virada do ano, para que uma decisão seja tomada. A ByteDance falou que é censura, estão acabando com a liberdade de expressão de milhões de usuários norte-americanos. Enfim, tem um sem número de questões aí. Mas me parece que esse movimento lá, ele levanta, André, uma plaquinha assim de alerta para movimentos similares que podem acabar ocorrendo no resto do mundo. E isso é complexo. Não vou nem entrar no mérito aqui se oferece ou não risco à segurança nacional, que é a alegação prioritária aí dos Estados Unidos, porque eu não sou capaz de fazer essa avaliação. Você não é. Só aqueles que estão ali naquele universo podem dizer. E se eles estão dizendo colocar uma lei, o Congresso passou, é porque algo deve haver. Mas, do ponto de vista de ecossistema, nós estamos criando ilhas. Né? Uma plataforma que tinha um alcance global, não tem mais um dos principais mercados mundiais para operar. Aí vamos supor que o camarada lá em Portugal decida que tem que fazer a mesma coisa.
com outro aplicativo. Daí o outro no Brasil diz, e aí a gente vai bloqueando e criando esses espaços, criando essas ilhas. Isso é muito complexo, principalmente para um mundo que viveu aí pelo menos as 2 ou 3 últimas décadas caminhando para a conexão global, desfazer essa conexão. É um movimento que deve ser observado com um olhar de atenção, né, André? Sim, Aros. Essa fragmentação, na prática, já existe. Quando a gente olha para a China, Rússia, existem aplicativos análogos para praticamente tudo que usamos no Ocidente, existe por lá, especialmente na China. Então, esse não é um privilégio ocidental, vamos dizer assim. O argumento é de segurança nacional, tanto porque os dados armazenados e estudados através da coleta de informações no TikTok, esses dados podem revelar informações sobre o comportamento da sociedade americana que não deveriam estar nas mãos de chineses, mas também há uma preocupação mais ampla, mais importante sobre se existe algum cavalo de Troia ali no aplicativo que pode monitorar outras coisas além dos comportamentos padrões, aquele monitoramento que de alguma maneira a gente inclusive sabe que acontece. Nos dispositivos oficiais de membros do governo, funcionários que lidam com informações privilegiadas, alguns dispositivos selecionados, o TikTok já é proibido. É importante dizer que já existe um tratamento diferente pelo fato da empresa, da Tencent, ser uma empresa chinesa. O que está se discutindo é que, para continuar a operar, ele precisaria ser vendido para uma empresa americana, o que não necessariamente garante que esses dados não vão chegar nas mãos do governo chinês ou de empresas chinesas, do partido, de quem quer que seja que essa preocupação aconteça. Tem uma questão, como você colocou, de desafios legais e constitucionais. A prerrogativa de banir um aplicativo, de alguma maneira, pode ferir a primeira emenda da Constituição americana, que fala sobre liberdade de expressão, e isso é uma questão muito séria por lá, independentemente da forma e da razão do banimento. Mas, Aros, é difícil imaginar essa hiperconectividade acontecendo de maneira unilateral. Dado que na China as coisas não funcionam dessa forma, me parece que algum tipo de reciprocidade, vamos dizer assim, inevitavelmente vai acabar acontecendo. Quando você cita o caso chinês, o caso chinês é emblemático por um sem número de razões, né? A começar da relação que as empresas têm com o governo. E quando a gente pensa em setores não digitalizados, né, ou não aqueles que não nasceram digitais, a premissa era outra. Você tinha ali uma empresa que tinha uma relação com o governo podia pedir informações, e isso é uma prerrogativa legal na China, fazer o acesso a essas informações, entender movimentações financeiras e tal, mas você não entrava no limite de acessar informações de terceiros, de pessoas. Com o advento da tecnologia digital, que permitiu a formação de redes sociais e esses ecossistemas que a gente vê hoje, e que permitiu um acesso muito grande às informações dos indivíduos, o governo chinês passou a exercitar um poder muito grande de entender o que cada cidadão faz, o que cada cidadão pensa, o que cada cidadão com quem se relaciona, etc, 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 etc. É nesse limiar que mora a preocupação, entre outros, dos Estados Unidos. Vale dizer, ele não é o único a se preocupar com isso. Nós vivemos aqui no Brasil um debate sobre isso em 2020, talvez, 20 ou 21, não estou certo. Acho que 20. 20 ou 21, ao tratar do 5G. Lembra da licitação do 5G? Vamos permitir que empresas... Era uma discussão legítima à época. E ela continua válida. E quando a gente pensa do outro lado, o que a gente tem como configuração, você usou a palavra reciprocidade,
é uma ideia interessante aqui, essa reciprocidade vai fazer o quê? Com que o mundo se divida em duas partes. Aqueles que estão ligados à China e aliados dentro de um universo, sendo que a China é um universo diferente deste universo dos que estão próximo dela, né? Ela tem uma configuração e um uso distinto de ferramentas digitais, não é como em outros países. E nós vamos ter todo o resto que está conectado nessa grande cadeia aí de vários players que se sobrepõem e tal, comandados pelas Big Techs. Não vamos esquecer que existem Big Techs chinesas. A ByteDance é uma Big Tech chinesa. A gente está muito acostumado a pensar nas empresas americanas, mas elas estão lá na China também. Só que isso vai criar um ambiente de conflito. A gente vai ter dois grandes mercados que talvez não se falem. E a minha questão aqui é a seguinte: independentemente da configuração tecnológica, da configuração social disso, né, porque a tecnologia está a serviço, nesse caso, de um comportamento social, as pessoas se conectando, uma relação de consumo e etc. Mas isso num nível de governos, de relação com o governo. A gente viu, por exemplo, a desmobilização do governo russo e da China em relação à Estação Espacial Internacional. E a gente tem visto um movimento de cada vez mais satélites chineses, cada vez mais investimento russo, cada vez mais investimento indiano. São iniciativas individuais e não mais em coalizão, coisa que a gente via há alguns anos. Todas elas para fazer frente umas às outras, mas todas aos Estados Unidos e ao bloco europeu de alguma maneira. Então, é um reflexo, de alguma maneira, André, do que a gente acompanha no cenário da geopolítica. Se a gente pegar esses mesmos players, e não à toa que esse texto passou no pacote de liberação de recursos para aliados dos Estados Unidos que estão em guerra com aliados da China, não vamos esquecer disso, né? Os chineses estão posicionados ao lado da Rússia no conflito contra a Ucrânia. A Ucrânia receberá dinheiro dos Estados Unidos. Então tem uma movimentação. A geopolítica ganha aí um fator importante e ela passa a determinar os caminhos e os descaminhos desses investimentos. Por meio de lei, da força da lei, os governos estão delimitando as fronteiras para essas plataformas e orientando para onde vão os investimentos. E aí, quando a gente tem isso acontecendo, a gente percebe que esse não é um brinquedo do próprio mercado, não é um movimento, o mercado está preocupado com a interferência do governo chinês nas empresas. Não, é uma preocupação de governo para governo. Isso vai escalar, na tua visão? Eu acredito que muito ainda. A gente não está nem vendo, não começou a ver a pontinha desse iceberg, porque os conflitos todos se dão dentro desse contexto cada vez mais digital, né? Pois é, e assim, a gente olha para um aplicativo, uma rede social, um elemento ali nessa equação que é aparentemente inofensivo, mas tem outros tópicos que tem uma representatividade bem maior. No caso do Brasil, que ali 2021 ou os 2 anos, essa discussão foi bastante ampla, acirrada, sobre infraestrutura. Isso também acontece nos Estados Unidos. Então, a discussão sobre infraestrutura é importante, a discussão sobre o uso de elementos de inteligência artificial é importante. Chips e chiplets, os dois caminhos da construção da indústria de tecnologia, isso é absolutamente estratégico, dado que o mundo sofre com essa escassez de recursos físicos para a implementação dos elementos que vão pavimentar essa estrada de evolução tecnológica a partir de agora. Essa é uma questão crucial nesse processo. Todos os aspectos de inteligência artificial, a briga por padrões e internet das coisas. Existe uma discussão grande sobre uma espécie de um identificador único para elementos conectados. E uma briga natural sobre qual vai ser o padrão para que um dispositivo seja reconhecido globalmente. Todas as questões de robôs, ciborgues, insidables, tem muita coisa nesse processo e a tecnologia ela ganhou um papel tão importante na nossa sociedade que discutir geopolítica sem discutir tecnologia hoje em dia não tem nenhum sentido. Tem um outro ponto nesse processo, Aros, que é
o da energia, a geração de energia e os caminhos para a transição energética, a construção de alternativas aos combustíveis fósseis, que também vai fazer parte da agenda de qualquer governante, qualquer projeto de nação precisa considerar as tecnologias de transição energética também. Então, Carlos Aros, o TikTok é literalmente uma dancinha no meio dessa confusão toda. Vamos pular para o nosso segundo tópico aqui, que também está relacionado a todas essas empresas. A Meta anunciou investimentos na divisão de IA, prometendo, enfim, ou apontando a perspectiva do que ela quer. O mercado reagiu mal. E o mercado reagiu mal não só no que diz respeito à Meta. Ele vem reagindo mal a quase todas as companhias quando o tópico IA surge como orientação de investimento. A minha pergunta é a seguinte, André Miceli. Independentemente, o mercado, esta grande abstração, né? Porque é uma grande abstração, mas é ele quem dita essa caminhada. Estava muito empolgado com isso há algum tempo. Agora já parece não estar mais tão empolgado com isso e eu suspeito que essa falta de excitação se dê por causa da ausência de entrega factível, aquela história de prometeu nada e entregou nada, né? Ou prometeu muito e entregou nada. O que de fato as empresas estão entregando no que diz respeito à inteligência artificial? Elas estão entregando na tua visão ou o mercado é que não está conseguindo entender que estão entregando, mas que não é o pote de ouro no final do arco-íris, ele é só mais um movimento dentro dessa nossa jornada de desenvolvimento tecnológico? Aros, o mercado é mais afeito aos momentos de colheita do que de plantio. É natural que esse tipo de contestação aconteça. Tanto Meta quanto Microsoft, Alphabet, todos investiram ali por volta de 10 bilhões de dólares reportado no último período, o que é um volume significativo e naturalmente impacta na distribuição de dividendos dessas organizações. Lá nos reportes do último trimestre, o mercado mostrou uma empolgação, o mercado vem mostrando uma empolgação, na verdade, nos últimos trimestres, e as empresas de tecnologia que tinham sofrido um forte solavanco no ajuste pós-pandemia, todo mundo cresceu muito na pandemia em função da demanda de digitalização. À medida que o mundo foi reabrindo, essas empresas tiveram dificuldade de manter as suas linhas de receita, os seus resultados. A gente viu os layoffs, uma série de demissões coletivas nas empresas de tecnologia. Essas demissões, no curto prazo, geraram resultados financeiros positivos. As empresas valorizaram de novo. No meio do caminho surgiu a onda inteligência artificial, depois da entrega da OpenAI com o ChatGPT. E isso fez com que houvesse uma efervescência no mercado e agora as coisas estão se ajustando de novo. Esses ciclos são absolutamente naturais do mercado. Em breve, as empresas vão começar a gerar mais receita com inteligência artificial, como eu curiosamente falei no início do nosso programa e falei também no programa da semana passada. A gente já começa a ver muita coisa chegar, mas demora, Aros. É aquilo, é a analogia do plantio e da colheita. Esses não são árvores que demoram muito a frutificar, mas não é do dia para a noite. A gente viu agora alguns projetos importantes serem descontinuados, como, por exemplo, o do carro da Apple. Parte da equipe que trabalhava nos algoritmos da construção desse carro, que ia ser um grande iPad com rodas, foi uma equipe que foi redesignada para projetos de inteligência artificial. Está todo mundo nessa corrida do ouro, Carlos Aros, mas a gente sabe que essas coisas acontecem com o tempo. Vale lembrar, fazendo agora a comparação com a corrida do ouro, que, na média, quem mais ganhou dinheiro com a corrida do ouro foram aqueles que vendiam pai calça jeans. Pai calça jeans deu mais dinheiro do que buscar ouro em si. Então, as empresas que fornecem soluções para a inteligência artificial, para que outras empresas construam as suas soluções a partir de plataformas, frameworks, dessas empresas que dão origem ao processo de evolução tecnológica, essa história aqui
que fornece os arcabouços, ela deve dar muito mais dinheiro. Então, eu acho que é uma oscilação natural e muito em breve essas empresas recuperam o seu caminho de crescimento, porque vai haver um número que vai animar o mercado e o mercado precisa de fatos e boatos para reprecificar os ativos e ganhar dinheiro depois que essas ondas voltam a crescer. E há um ponto também que é como essas empresas estão acostumadas a fazer essa corrida, né? Elas investem pesado para conseguir o resultado. É um esforço de uma mobilização muito grande que gera uma valorização dos profissionais que estão no mercado, porque elas começam a roubar, tirar um profissional de um lugar para o outro. A gente viu isso quando todo mundo queria fazer o carro autônomo, o que foi as Big Techs roubando profissionais das montadoras para poder trazer para os projetos dos seus carros. E aí, no fim, a gente hoje tem o Google, o Google não, né? Tem a Alphabet com acho que é o Waymo, tem mais outras duas empresas que se mantiveram. Uma delas é vinculada a uma empresa chinesa, tem essa do Google, tem a Tesla, deve ter uns 5 ou 6 players ali que ficaram, e as Big Techs, você mencionou, a própria Apple desistiu dessa brincadeira. Mas gastou-se muito dinheiro para chegar a algum lugar. Talvez alguma coisa do que foi desenvolvido lá seja aproveitado. No caso com o IA, a mesma coisa. Porque como todo mundo briga com uma ignorância monstruosa, quando eu digo ignorância, se o cara não sabe brincar, ele bota tudo que ele tem, ele vai para cima. Se o cara quer concorrer, ele tem que ir para cima também. E aí, por isso, o gasto é grande. Então, nós estamos muito empolgados. O Zuckerberg chegou a dizer, acho que, sobre ambição, muito ambiciosos e etc. Mas esse não é um sentimento só da Meta. Essa é a percepção geral de todo mundo que está investindo nisso, porque entendem que é condicionante para transformar o mercado, né? Já está transformando o mercado. Mas o mercado como um todo. Agora, o mercado financeiro, de maneira geral, que são os investidores e que estão olhando isso, tem um pé atrás, justamente pelo fato de que todos esses movimentos custam caro e nem todos eles geram o resultado que se espera. A gente está vendo agora do carro, todo mundo, a galera deixando pelo caminho. Lá atrás, com realidade aumentada também, poucos guerreiros ficaram, mas todo mundo investiu. Então a gente teve essas ondas. A inovação depende desse financiamento e ela depende dessa organização própria, que é testar, falhar, encontrou um resultado. Testou, falhou. Só que cada vez que testa e falha, mesmo que seja rápido, como manda a premissa, custa. Você jogou dinheiro fora. Então, para o investidor, mesmo para aquele investidor que está acostumado a precificar essas falhas, dá um taquicardia. A coisa não é tão fácil, ainda mais num momento como esse, em que o mercado não está tão favorável assim em alguns aspectos. Melhorou muito, mas o pós-pandemia, o período pandêmico foi muito bom para as Big Techs. O pós-pandemia imediato teve um resultado interessante, mas depois veio solavanco atrás de solavanco e aí a coisa se atropelou. Eu acho, eu não sei você, o mercado está descrente não com a IA, ele está descrente com esse modelo de dinheiro a fundo perdido para se sustentar naquela corrida sem a perspectiva de um objetivo claro. Muitas vezes eles atiram para todos os lados para poder encontrar alguma resposta e aí você não tem produtos que estão girando ali numa engrenagem de eficiência, que é diferente, talvez, do que a gente tem assistido em algumas situações. Sei lá, quando a Microsoft fez o movimento dela com a nuvem, tinha um objetivo. Então, ela vinha num período muito ruim e o crescimento, os investimentos foram volumosos, mas o crescimento, quando veio, também entregou um retorno muito importante para o acionista, para o investidor. Hoje, talvez, eles não tenham essa perspectiva e essa clareza. Então, a minha aposta é que não há uma descrença com a IA. A descrença é com esse modelo para essa corrida se viabilizar. Não sei como você vê isso. A IA é muito diferente do metaverso, por exemplo, que gerava dúvidas da sua aplicação prática, do quanto de intensidade e de investimentos de maneira desnecessária vinham sendo feitos naquele ambiente. A IA vai pegar, né? Ela já está pegando, ela vai fazer parte do nosso dia a dia sob diversos aspectos e essa sua leitura me parece muito relevante. Se nós tivéssemos o mercado guiando o processo de inovação
por exemplo, nos anos 70, nós nunca teríamos uma internet, porque a internet não deu retorno sobre o investimento para quem inventou a internet. O Tim Berners-Lee, todo o processo da DARPA, o envolvimento do MIT, tem um envolvimento aí, Aros, de universidades, de agentes do Estado, de agências de segurança, tem outros players nesse processo. O mercado, ele lida com a inovação de uma maneira quase infantil, como se o desperdício inerente ao processo de inovação ele não pudesse acontecer. Claro que na situação ideal o investidor vai querer descobrir o ponto certo de entrar para minimizar esses movimentos de perda. Mas na prática isso não acontece. O Buzz Aldrin, o astronauta, falou uma frase uma vez contestando esse modelo de inovação que é intimamente ligado à avaliação do mercado sobre essas empresas, que é: vocês nos prometeram colônias em Marte, mas nos deram 140 caracteres. Então, esse processo precisa ser revisto. É claro que a gente precisa ser pragmático, a gente entende a importância do mercado financeiro nessa história, do financiamento que acontece através dos IPOs dessas grandes empresas e o quanto isso é fundamental para que esse jogo aconteça, mas esses solavancos vão acontecer, Aros. O que eu acho é que não tem razão para desespero e que já isso não é uma bolha, isso não é uma precificação ilusória que aconteceu, mas é um solavanco natural e muito em breve esses resultados vão aparecer e essas empresas vão conectar soluções de inteligência artificial na nuvem, de inteligência artificial nos seus aplicativos principais, nos seus softwares que de fato trazem a maior parte das suas receitas, e aí no conjunto a inteligência artificial vai valer a pena. Esse dinheiro é investido também em cachoeiras, porque há uma briga por padrão. Mais uma vez, assim como eu falei na questão de dispositivos conectados, isso também acontece em inteligência artificial. Essas empresas trabalham com aquele conceito do winner take all. Então, os vencedores levam tudo que está à mesa. E aí eles precisam botar muito dinheiro, porque eles sabem que quem determinar o padrão fica, como foi o caso da Alphabet com os mecanismos de busca, como foi a Meta com as redes sociais. Alguém vai levar o jogo da inteligência artificial e aí, mais do que o retorno sobre o investimento nesse curto espaço de tempo, a gente está falando da construção de um padrão que vai guiar o mercado nos próximos anos. E o recado no fim aqui é o seguinte: independentemente da escala, inovar custa caro. Custa. Não importa se na escala do bilhão ou do trilhão ou da centena, depende do tamanho do negócio, não importa, custa caro e precisa dessa injeção de dinheiro. Não é à toa que mercados que são pouco sexy com perspectiva de retorno têm uma baixa atração para a inovação, porque não tem o dinheiro aportado. É muito mais difícil do cara conseguir entregar alguma coisa ali. Se a gente olhar onde está o dinheiro para o retorno, se a gente conseguir identificar esses setores, a gente vai descobrir que ali ele é o motivador para um investimento em inovação, que se sabe que ela vai trazer resultado. Então a gente pega o agronegócio. O agronegócio traz um retorno, investimento ali para soluções e para sem número de alternativas, traz retorno. Logo, o investidor vai lá e aporta nessas ideias, aporta nesses caras que estão prontos para fazer. Porque você vai ter, se não tão rápido quanto poderia, você vai ter com uma agilidade grande essa resposta. Mas de um jeito ou de outro, custa caro, André Miceli. Por isso que você investe aos milhões em inovação. Você é o mecenas da inovação. Claro, é exatamente isso, Carlos. Você matou a charada. Eu precisei compartilhar isso com a nossa audiência para saber que não é da boca para fora que você defende esse mecanismo. Exatamente. Olha só, semana que vem tem mais, viu? Com mais inovação, sem dúvida nenhuma, e mais confusão também. O mercado de tecnologia é bom que não deixa ninguém morrer de tédio. Carlos Aros, um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. Um abraço, André Miceli. Na semana que vem a gente se encontra aqui no Sociedade Digital. E a gente se encontra, claro, também nas nossas plataformas digitais. Se você perdeu este programa, você chegou no final, não tem problema. Vai lá no Panflix, vai lá no nosso canal no YouTube e você vai acessar e vai conseguir assistir ao Sociedade Digital. Se você quiser ver os programas anteriores, também está tudo disponível lá no Panflix. A gente se encontra aqui na programação da Jovem Pan na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.